Você só precisa de uma coisa para conseguir ter bons resultados profissionais, que é combinar o seu propósito com visibilidade. Quando você tem um propósito, quando você sabe por que você faz alguma coisa, você fica mais motivado, você tem um pouco mais de facilidade para conseguir desdobrar as coisas. Inclusive, existe até uma frase, né, uma citação atribuída ao Viktor Frankl, que fala que quem tem um porquê suporta qualquer como, né? O livro Em Busca de Sentido fala um pouco dessa ideia. Eu vou até deixar aqui embaixo um link afiliado para você conhecer esse livro. Mas o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: eu não tenho nenhum problema caso a sua motivação para trabalhar seja exclusivamente financeira. Eu também tenho uma motivação financeira. Mas é muito importante que para que você tenha mais bem-estar, saúde, satisfação profissional, você consiga ter uma outra motivação para fazer o que você faz, né? Além da questão financeira, além do salário, que é extremamente importante, não tô minimizando, tá? Ganhar bem, ó, top 10, quem não quer, né? Me diga aí quem não quer. Mas é importante você também ter outra motivação. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha consultoria e no meu dia a dia é de ensinar as pessoas, de desenvolver, de dar um feedback, de trazer uma reflexão, de trazer alguma ideia que a pessoa às vezes não tinha pensado, de abrir a mente. Por isso que eu tô aqui falando de frente para essa câmera, vencendo minha vergonha, né? Vencendo aí o desconforto de estar aqui sendo exposta. Por quê? Porque eu acredito que tem um propósito maior, tem um motivo maior, né? Por isso que eu supero esse medo, esse desconforto, essa vergonha, tudo que, né, tá aqui sendo reorganizado para atingir um objetivo maior. E a clareza e a visibilidade, ela vem como se fosse um vetor mesmo de potencialização, sabe? Imagina que eu tenho toda essa vontade de ajudar as pessoas, mas eu não faço nada com isso. Vai ser importante para mim? Vai, mas vai ter um impacto limitado, um alcance limitado. A visibilidade de como eu exerço este propósito hoje é voltando a ter um canal no YouTube, é inspirando as pessoas que eu lidero dentro de uma empresa, é apoiando os meus clientes na consultoria e na mentoria. Então é preciso que a gente consiga fazer essa combinação destes dois fatores. Quando você tem um propósito, fica mais fácil para você fazer um filtro do que você vai fazer. Nem tudo que aparece de oportunidade dentro de uma empresa você precisa explorar, você precisa pegar, você precisa dizer sim para tudo. Pelo contrário, é até importante que à medida que o tempo vai passando, você vai amadurecendo na carreira, você aprenda a colocar esses limites, aprenda a dizer não, aprenda a priorizar aquilo que precisa ser feito e aprenda também a dar visibilidade sobre as ações. Quando eu falo de visibilidade, alguns clientes, até quando chegam na mentoria, até falam assim: ai, Mili, nossa, mas tem uma coisa assim que eu não gosto, é de ter a sensação de que eu estou me autopromovendo, que eu estou me achando, que eu vou. Gente, não precisa fazer isso, não precisa forçar a barra ou ser fake. Às vezes, a simples inclusão de algumas palavras, ou mudança de alguns termos, ou uma sutileza, sabe? Você consegue comunicar uma mensagem que atenda os seus objetivos e atenda aos objetivos da organização. Então, uma dica que eu posso dar aqui para vocês, né, um insight que eu inclusive trago na minha mentoria de carreira é o seguinte: entenda quais são os problemas que você tem dentro do seu time, dentro da sua estrutura, dentro da sua empresa, para que você consiga alinhar com as demandas que você tem, com aquilo que você quer dar visibilidade, com aquilo que você quer fortalecer de autoridade. E isso, gente, independe do cargo, tá? Porque o nosso cérebro, ele prioriza informações que são mais claras, que são comunicativas. E aí você vai aproveitar que a empresa tá com algum problema, toda empresa tem problema, para pegar aquele gancho de atenção e realmente fazer com que a sua iniciativa gere valor no negócio, criando aquela liga, né? Aquela conexão. Então isso é bastante importante. Um exemplo que eu posso trazer para vocês do quanto que isso é valioso, porque talvez você esteja pensando: nossa, mas eu estou em início de carreira, vai que você é alguém que está sendo um dos alunos das minhas formações da Udemy, né, ou no curso de introdução de RH, ou na analista de RH, mas está começando na carreira, talvez você tenha essa objeção: nossa, mas eu sou novo, mas não sei como que vai ser na empresa, como que não vai. Eu vou te trazer um exemplo aqui que vai ajudar a clarear um pouco dessas informações. Alguns anos atrás, quando eu fui trabalhar em Campinas, eu consegui um estágio numa multinacional bastante famosa, fui atraída pela oportunidade, pela possibilidade de trabalhar com RH, mas a vaga realmente que existia era uma vaga para trabalhar com secretariado, então ajudar na parte de facilities, de logística, de organização financeira do escritório. Essa parte eu gostava de fazer, eu aprendi muita coisa nessa oportunidade, embora seja muito antiga, né? Você vai entender por que eu tô trazendo esse caso e não outro mais recente, até mesmo da minha liderança corporativa, tá? E aí, num determinado momento, a empresa precisou que eu ajudasse
num outro projeto que não tinha absolutamente nada a ver com a minha área de formação. Gente, eu sou psicóloga, sim, eu conheço de administração, de RH, mas assim, a oportunidade que tinha era para ajudar com a parte de estatística. E qual foi a minha resposta lá atrás, alguns anos, como estagiária? Eu expliquei o seguinte para minha liderança. Eu falei, olha, a minha formação, que eu estou estudando agora, é entre administração e psicologia. Porque eu estava no meu primeiro ano da faculdade, tá, gente? E eu falei, o meu objetivo é trabalhar com RH. Eu aceitei a oportunidade para trabalhar com essa parte de secretariado porque poderia me ajudar a desenvolver algumas competências importantes e porque eu tenho um desejo, né, de eventualmente fazer uma mudança ali de carreira dentro dessa empresa. Eu não tenho conhecimento da parte de estatística. Eu posso me esforçar e tentar fazer algumas coisas que ajudem ali no dia a dia do time, mas eu não tenho essa expertise, eu não tenho interesse efetivamente em mudar de área para fazer uma graduação de matemática, estatística, alguma coisa nesse sentido. Trouxe a real ali, então eu usei da honestidade, usei da transparência, da autenticidade, trouxe as objeções, mostrei ali que eu estava disposta a aprender, mas não era o meu principal objetivo de carreira. Resumo da ópera, gente. Eu fui e fiquei trabalhando. Eu ia falar part-time aqui, mas o estagiário já trabalha meio part-time, né? Part-time. Então, as minhas 6 horas diárias aí de trabalho, umas 2 a 3 eu comecei a trabalhar com esse time. E eu aprendi muito sobre a parte de desenvolvimento, a parte de Scrum, porque eu não conhecia tanto assim, mas lá nesse time era esse o formato de projeto que as pessoas trabalhavam, então eu aprendi bastante. Aprendi a lidar com diferentes stakeholders, a entender alguns termos de matemática, de estatística, a parte mais lógica, objetiva, que geralmente a gente não recebe essa bagagem no curso de psicologia e que, graças a Deus, né, eu posso falar que é uma ferramenta, um asset que eu tenho, eu desenvolvi foi nessa experiência de estágio há 1000 anos atrás, tá? E foi muito legal. O que eu estava fazendo não era o suficiente para a organização, porque eles precisavam de alguém que tivesse essa expertise. Mas eu sempre dei visibilidade. Falei, olha, gente, eu sei que não tá tão legal, mas foi o meu melhor. Como que vocês podem me ensinar a fazer de um jeito diferente? Ou como que eu poderia fazer diferente? Me ensina aqui. De qual forma eu posso facilitar essa vida de vocês nesse projeto, nessa entrega, nessa demanda? O fim da história, gente, é que eu não fiquei realmente naquela empresa, não teve uma outra oportunidade de ir para um outro lugar, tanto é que no fim não foi uma experiência assim tão legal a ponto de nem fazer parte das minhas experiências do LinkedIn. Mas sabe qual a parte mais legal disso tudo e por que eu investi tempo neste vídeo para falar sobre isso? Vou te falar. Anos depois, quando eu já estava trabalhando no RH de uma multinacional, eu me deparei, adivinha com quem? Gente, me deparei com um colega, um par de trabalho desse time. E aí a gente conversando sobre épocas passadas e tudo mais, ele me deu um feedback que foi mais ou menos assim. Ele falou, Mili, as entregas que você fazia lá não ajudavam tanto. A gente realmente precisava de alguém que tivesse uma bagagem muito boa de estatística, de matemática. O seu conhecimento de psicologia realmente não tinha muito o que fazer. Só que o seu comprometimento e a sua responsabilidade nas entregas foi muito legal, porque a gente começou a perceber quão dedicada você era e o quão seria importante a gente dar visibilidade para a empresa de que precisava investir em contratar uma pessoa que tivesse mais senioridade, que tivesse outra bagagem. Não deu certo para você, mas eu tenho uma profunda admiração pelo seu comportamento lá atrás, desde a sua época de estagiária. Olha só que legal. Olha, gente, que riqueza. Que riqueza você receber um feedback como esse. Então, antes de você pensar que, não tem como dar visibilidade, porque eu não gosto, porque meu chefe isso, porque minha empresa aquilo, porque não sei o que. Para de pensar nessas objeções. Estou falando que elas não são importantes, elas devem ser trabalhadas. Mas coloca ela em suspensão, suspende só um pouquinho, um minutinho, e começa a pensar que oportunidades você poderia estar explorando dentro da sua empresa, dentro do seu time, hoje, right now, neste momento, porque vai ser bastante importante. Então pega lá, constrói uma narrativa, qual o problema da empresa, qual o problema do time, como você se conecta com isso, qual o resultado que você alcançou para que você consiga ter mais visibilidade. Eu vou te desafiar, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários, em 2 frases ou em 2 linhas, um case usando essa estrutura. Fala sobre como você resolveu um problema, fala sobre como você está desenvolvendo alguma coisa que pode ser importante para a empresa, para te ajudar a exercitar esse raciocínio. Agora que a gente está terminando, não vai embora. Pare. Pare. Tem algumas ações que eu vou sugerir para você, coisa rápida. Primeiro, você já sabe curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, enviar para alguém que tá precisando, alguém que você acha que vai gostar, para ajudar a impulsionar o canal a crescer. Essas coisas que você já sabe, né, gente? Vamos combinar, né? Então, faz a sua parte aí, que eu tô fazendo a minha parte aqui para produzir um conteúdo legal, né? Tô me expondo aqui para te ajudar também.
A segunda coisa, caso você queira desenvolver um pouco melhor essa ideia do propósito, você pode ou comprar um livro que eu vou deixar aqui com link afiliado, que é um link que se você fizer uma compra eu recebo uma pequena comissão, de um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ou se você quiser um apoio mais especializado, mais no seu dia a dia, você pode conhecer um dos meus projetos de mentoria. Aqui na descrição tem um link também para o WhatsApp, você vai falar com a Ada. A Ada vai te explicar como funciona os nossos projetos de mentoria de carreira. E se você quiser aprender a ser um RH ainda mais qualificado ou desenvolver outras habilidades, conheça o meu perfil também na Udemy, tem uma série de formações interessantes lá e que podem ser úteis para você, tá bom? Por esse vídeo é isso, espero você no meu próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!